Escara fue levado para outro mundo como un patético vilao de tercera categoria. Mas sabendo que esse mundo tinhas sus dias contados, resolve dar um jeito nisso, salvando a cinco crianças endemoniadas que me tarde. Destruiriam o mundo. So que ele não esperava que ele ficariam tão obcecado por ele, que tudo que ficas no se. Caminho seria despedaçado. E posso falar, essa obra é boa de me. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, e se inscreva no canal e ativa o sininho. E claro, vai pro vídeo que me ajuda muito. E sem me enrolação, vamos de obra. Tudo começa no contando que no tempo de 10 anos a Federação do Reino do Leste vai ser completamente aniquilada nas. E para prevenir que isso aconteça, Escara tem que salvá-los de se tornar o seu patrono. Mas como esse objetivo em mente, ele não esperava que se escalasse nesse nível, onde tudo que ele planejou. Idealizo foi virado completamente do avesso. E pra gente entender o que tá acontecendo, o nosso proto era CLT. Escravo, trabalhando 78 horas por semana, até que simplesmente do nada ele possui nobre no mundo de fantasia. Isso até que pode ser uma coisa boa e ele mesmo sabe que sim, ela é boa, mas ainda sem sua vida e a pessoa que ele possui so bem estranas, onde ele nem mesmo consegue o que tá escrito no livro, mas so mordomo la dole. Sabe que Escara tá completamente maluco por causa do livro tá do avesso. E nesse mundo basicamente ele é analfabeto, sem nenhum poder especial, mas pelo menos ele tem uma vida muito luxuosa, como o banquete inteiro supro. Ce café da manhã. E claramente ele tá muito feliz com isso, pois a comida é muito gostosa, e até o sebano saudado. Por lindas empregadas. E ele pensa que ser jovem mestre da família de conde, onde ele pode ser inutile mimado. E lá mesmo tempo, é de fato uma vida maravilhosa. E lá mesmo sabe onde foi parar. E lá do lado é pregada. Lavando a sua costa. Fala que o jovem mestre iram voltar amanhã, então ele deve dormir cedo hoje. So que o nosso protem duvida. Pergunta de quem ela tá falando e pregando pouco duvida como isso. Fala que o jovem mestre, o Leo e o Tony Palatio. E la pergunta por ele tá falando assim, como se ele não conhecesse a sua família. So que nesse instant a realidade de ele completamente quebrada. E ele pergunta, como assim Palatio? E por que ce nome? Parece familiar para ele? Mas logo depois ele perceba merda que se mete e ele fica completamente chocado comme. Isso, pois pelo, que ele pode ver ele tá em Pistilideia e ça, Pistilideia e RPG de turno que ele jogava. Antigamente. O bagulo e que não importa a rota que você escolha, quando os 5 grandes pecados aparecerem. Furia, ganância, preguiça, orgulho e obsessão. O reino, a nobreza e a cidade, basicamente tudo vai começar a perecer. E entre elles, obviamente, a Casa Palatio, onde o seu filho me velo, Leo Palatio, e o rei das prostitutas e o segundo filho, Tonio Palatio, e o rei das drogas. E o eles são basicamente uma família de arruaceros que faz parte de. E ma missão secundária ante do episódio principal começar. E depois que ele toma o sabe, ele vê la para fora e fica. Objemo no jogo, o jogo da amistad, a mesma vista que ele viu no jogo, onde a missão secundária começa. O objetivo de investigar o reino de Asteria, principalement a Casa Palatio, que está envolvida en prostituição ou tráfico de. E ele, reconhecendo aquela cena, sabe que tá muito, egora. E os Palatios são os primeiros a serem. O terceiro filho da Casa para os 5 grandes pecados. E ele é basicamente vilão extra. O terceiro filho da Casa Palatio o Alan. Palatio, jovem mestre completamente inútil que não serve de nada para a história. E ele de volta na sua camaço. Peda Deus que por favor ele volte para a casa, pois ele quer ser CLT escravo de novo, trabalhando incrível 78 horas por semana. Mas ele correndo de desespero, se pega tudo que adianta de viver uma vida de luxo se ele vai morrer. Em 10 anos. E isso com certeza é pior do que ce mês de salario atrasado. E il completamente desolado, não sabe como foi. Possuir personagem tão inútil assim, sem nenhum poder. Mas logo ele percebe algo estranho. Como assim poder? E como? Ele jogou esse jogo, ele sabe o que acontece dali a 10 anos pra frente. Então, basicamente ele é profeta. E então ele se pergunta do por ele não remove, o que fez esse mundo perecer. Então, foi nesse dia que ele decidiu. Ele mudar os 5 grandes pecados para poder ter uma vida tranquila. Mas ele ainda não sabe que nesse tempo ele ainda são criança. E ele, o Alan Palatio, tem zero poder. Mas no fim ele vai ter que fazer isso para sobreviver. Então se passaram 2 meses o seu cavaleiro. Falou que ele resgataram orfa daquele misterioso orfanato que era basicamente o centro de testes humanos do leste. E il deixou o cuidado do orfanato para aquela garota.
Chamado Yusia. E escariña de Oloso e o Evan, o Cavallero do Alan. E o nosso prato fala para el que ele é muito bom. Notar esse o muito habilidoso. E o Cavallero fala que certo e pergunta se por acaso isso e o melogio, pois ele não. Pode saber como base na sua expressão facial. E o nosso garoto fala que sim, é claro. E como sorrisinho, extremamente. Forçado fala que espera que ele possam trabalhar bem junto. E o Evan fala que não vai se acostumar como isso tão cedo, pois pelo que ele se lembra, ele costumava-se bem obvio quanto a suas emoções. Só que ele sabe que a sua possessão fait comme que esse corpo endurcesse a sua cara. Mas mesmo assim o Evan, vem feliz como se elogio. Fala, que de qualquer forma ele agradece. E esse personagem Evan era bem raro no jogo, porque sempre foi honesto e leal, mesmo em meio a todas as contradições. E foi por isso que ele contra tudo. E logo o Evan fala que entend o nome de Raliuten. E o nosso garoto fala que sim. E o Cavallero fala que pode ver o porquê. Pois mesmo como seus olos que trabalham. E muito tempo como mercenario, aquela garota não é uma criança normal e ela era forte e suficiente para ele não. Entende o motivo de la ter sido presa. Mas ele anda pouco em dúvida pergunta porque ele não trouxe ela ali. Não tem nenhum benefício mental lá. O Alan fala que ele tá certo e claro que ele pode parecer pouco negligente. Ao invés de usar ela, mas ele sabe que deixar ela lá faz parte de ce plano, pois aiute Bludia, humano humanaque. Assino contrato como entidade de outro mundo, para opter poder se tornar a furia dos cinco pecados, matando centenas de milhares de pessoas. Mas agora ela não vai se tornar a furia e crescer em paz como uma criança. E finalmente ele cuidou de uma das bombas e ele sabe que apenas precisa fazer uma desculpinha. E alguém fala. Para o Evan ele deve saber que anda não é agora. Encarando ele bem sério. Enquanto o Evan se pergunta que cara é. E ça o ben duvida pergunta como se não é agora. Mas depois ele começa a pensar nisso. Enquanto o nosso garoto fala que. E sim mais ele deve garantir que ninguém fale sobre isso e ele pode investir fundo nele também. E logo ele entrega uma carta e manda le dar isso para Utah. E o Evan pergunta se isso é importante. E o nosso protoso fala para ele que so. Ela pode ver isso. Ela acha que deveria tranquilizá-la de alguma forma possível, já que ela passou por muita coisa. Eva pergunta se realmente é uma carta de conforto e logo ele promete entregar ela. Então simplesmente ele vai embora. Damaseo, começando a entregar a carta para Yushia. Enquanto o nosso garoto lá no seu escritório fala que mesmo que não. E sabe que isso pode tranquilizá-la. Pelo menos é melhor do que nada e ele tentou. Pois o real propósito de sa carre para. Usar frase que ele viu dezenas de vezes no jogo, onde o arcebispo pede para o pecado da furia se acalmar e fala. A seguinte frase, a agonia das trevas, impassividade da luz, pertence a que dá. E durante a história do pecado da furia, a garota não ligou para, nenhuma e explodiu a cabeça do arcebispo, falando com muito odio que já era muito tarde. No jogo as tentativa de acalmar a furia e miseravelmente uma fala. E assim a luta começa mas dessa vez pode não ser. Tão tarde assim. E agora que ele cuidou de ele pode ir para o próximo. E ele comenta que é ridículo se tornar amigo. De um monstro por causa de uma frase, mas talvez funcione, já que eles adoram amalgame de de outro mundo. E é difícil de descobrir a forma que es cara pensam, pois pelo que eles sabem. Basicamente, eles são lunático, psicopata. Então assim, o entregu a carta para Yushia e ele começou a ler aquilo sem expressão. E o proprio Cavallero se pergunta que tipo de mana é essa, e ele é completamente inacreditável e uma criança muito estranha, como se não tivesse emoção. E logo ela bem seria pergunta para ele se ele diz que o cener. Alan mandou essa. Ele é lá o Eva fica meio surpreso com a sua reação. Pois agora definitivamente ela parece demônio. Perguntando para, ele porque ela não quer do seu lado. Ele fica bem nervoso como isso, sem saber o que falar. Percebendo que manifestar a mana dessa forma é possível apenas estando no reino da maestria. E ele bem assustado. Começa a lembrar das palavras do Alan falando que anda não era ora. E logo ele percebe que pode falar isso. Então ele. Il bem nervoso fala para Eose, Senhor disse ele que anda não era ora. E logo a garota se acaba, e fala que. Entende. Enquanto ele basicamente a palavra que es bispo falou para ela. E ela fica bem feliz como isso, falando. Que é uma promessa que apenas ela e o semestre saberia. E ela fala que entende enquanto o Evan fica me. E nervoso anda. E agora de fato parecendo uma psicopata apaixonada. Ela fala que entende o que ele quis dizer e enquanto. Isso, de volta no seu garoto no seu quarto, cas dormindo. Ele fala que gostaria de aumentar a sua vida e pleta. De luxo até a luata brilhando para eloge. Então ele fala que vai trabalhar duro a mana para melhorar-me.
Inde a Vidinia et salvar mesom demonio. O agora no outro dia, o nosso garoto na biblioteca tem varios livros. Quando na sua cabeça. En quanto el fala que anda no achu o que el queria. Et procurar pista sobre o terceiro chef. Veille ben difficile. Mas logo o Evan aparece avisando para, el que el salvar a segunda criança que el mencionou. E. O. Laura pergunta se el realmente conseguiu salvá-lo, mas el quer que el garanta que el tratou el bem. E o fala que. Sim, el fez so logo depois de le salvar el do mercador de escravo, so que nesse momento, para surpresa de. Todo, alguém entra de uma quebrando tudo. E a primeira coisa que el fazao entrar e falar que então seu irmãozinho. Alan estava ali. Escara e o segundo filho do conde e o Tonio Palatio. E ele começa a zoar como o nosso brother, perguntando porque o analfabeto está segurando um livro do nada, e ele escutou que ele estava estudando recentemente, mas ele fica puto pois o Alan não respondeu ele manda. Que ele responda agora o seu irmão me velo. Enquanto a nossa garota pensa que Escara é peno saco, com certeza. E como ecoal o dava isso, e ele realmente gostaria de revidar, mas ele anda muito fraco. Então, basicamente, se fingindo de inocente, ele se curva perante o seu irmão, falando que parece que ele deseja usar a biblioteca. Então ele está sendo e ele pisando na cabeça do prota, pergunta se ele reconhece o seu lugar. Só que nesse momento algo é atirado nele e logo ele percebe que é uma faca e fica surpreso porque m'atirou. Encontrou lá na sua costa, outro cara fala que eles são muito barulhentos e o cabelo di fala que não quer que sangue seja a primeira coisa que ele vê de manhã. Então ele manda ele meterem o PS cara e o primeiro filho do conde, o Leo Palatio. Mas logo os dois irmãos que se odem se encaram. Contou falando que mandou ele parar como isso, pode entrar na biblioteca, mas o ele fala que ele fait da droga e manda ele ser enquanto pode, enquanto o nosso garoto lá no canto vai ser no fininho. Não querendo se meter comme ele. Pois il sabe que o rondado de Palatio sumiu rapidamente do jogo, principalmente pela missão secundária, mas a sua força é maior do que ele. E basicamente, os irmãos merdinas. Que ele tem estado lutando, pela posição de chef da família. E de lado tema. Grande figura do submundo, o rei da prostituição, e do outro gerente do cartel de larga escala o rei da droga. E ele sabe que não pode mexer como ele pelo bem da sua vidinha. Então ele o Evan vou ser no fininho enquanto ele pensa que o que ele quer de verdade é viver de forma feliz. Sans do filo fraco e inutile. O logo ele volta como Evan para o seu carto. E o Evan fala que o segundo filho não parece normal também. E o nosso protosso encara ele, perguntando o que ele quer dizer com isso. Mas o Evan, duvida vai se perguntando como é que ele descobriu, sobre o mercador de escravos os experimentos biológicos acontecendo em outra região. E parece que ele realmente andou se preparando muito para isso. Enquanto nossa senhora está estirado no sofá completamente exausto e savo. Fala que ele é muito peculiar e se ele enviou a criança para o orfanato. E se nosso garoto fala que sim, foi isso. Enquanto Alan lembra que ele dit que a criança não era normal, e na verdade ele estava certo sobre isso, e pois ele é basicamente de escala catastrófica e como o Reino Unido composto por várias nações. A nação, o central é o Reino de Calian o que ele salvaram do mercador de escravo. O segundo boss do jogo o do Macallan. Depois de ser vendido e abusado por todo lugar, que passava. El tornou dos 5 grandes pecados o pecado da preguiça. Então aniquilou os rinos da forma mais horrorosa possível. E foi nessa parte da história que muito jogador ficaram surpreso com a crueldade do jogo. E ao contrário do seu apelido, ele foi conhecido como alguém que trabalha duro para pagar tudo que merecem. Por isso, ele enfatizou tratá-lo com muita gentileza. E o Alan fala que a razão pela qual ele viu para o orfanato é porque anda nem a hora. E o Evan fala que como ele esperava, mas ele pergunta sobre a carta que ele enviou para Yushia. Isso é sobre a segunda criança. E o nosso garoto fala que sim, onde ele basicamente enviou uma carta para saber como ela estava, e pedindo para ela cuidar da criança. Ele enviou. E no orfanato, onde eu cuida de todo, o dos maca estava lá no canto completamente rasgado, destruído, como uma criança quebrada. E logo se aproximou dele falou que pelo que ela pode ver ele está quebrado. E la pergunta se essa marcação os traços daquilo. E la pergunta se foi a cabra negra, o que surpreende muito. Jaroto olhando para ela e ela parecendo completamente demônio de novo. Ela fala que mesmo assim na grande lua ena. O escole, então ela para penisa, então ela manda ele sentir o poder que recebeu e deixar ce potencial se liberado. Caso ele seja leal e siga as ordens, ele poderá ter a sua vingança,
O que surprendre muito o garoto e comme podé. E muito estrano emanando dele, en quanto a caravalando a cartado se bestreu commenta que agora ela dev mandar a sua. Esposta como uma leve sodação. E no outro dia de volta pra biblioteca, o nosso garoto se pergunta anda onde está. O terceiro pecado. So que nesse momento o Eva abra porta falando que ele tiem problema mo ele mesmo não sabe como. Explicar a situação. O nosso garoto pergunta o que tá acontecendo e manda ele falar logo, mas logo ele nota algo. Estrano e pergunta se a quel merda morreu. E ele acertou mchio. O se segundo irmão, o Tonio Palatio, foi de F. E no enterro dele, ele foi até o caixão, encarando seu irmão falecido. Enquanto lá no canto se pé, alguma mulher. E nobre se assanhavam para cima dele. E quando ela se pergunta como é que isso pode acontecer, que ela está muito chateada enquanto a outra se fala que tá comme muita fome, quer ser dali logo. E ele avait pensando que sabia que essa família era conturbada, mas realmente isso tá em outro nível e vai sentir o género dessa fantasia se sombria. Mas, de qualquer forma, para o Tony morre assim de uma queda acidental e muito diferente do que ele se lembra, pois jogou o seu primeiro irmão foi o que o matou, falando que finalement ele matou es verme após 50 anos e agora ele sera o herdeiro, o novo conde de Palatio. E encarando o cabeludinho, ele percebe que a felicidade está estampada na sua cara, como se ele pensasse que ele tinha muita sorte. E Orlando de volta para o seu irmão, ele pensa que mesmo assim ele tem que resolver outros problemas. Então ele não pode ligar para isso agora. E basicamente ano se passou nesse ano. O problema de sucessão foi resolvido pelo Leo, que virou encarregado do cartel e o condado se tornou un dame pacífico. E enquanto isso ele ajuda se tornará amigos de Caneta, pois ele sabe que se manter au contato comme ela. E sera utile no futuro. E ele lando as carta fala que essa criança são realmente boas. E no fim da carta tema. Lista de patrocinador. E ele comenta que a lista cresce novamente. E é muito interessante que mes patrocinador continuam contribuindo como pequeno orfanato. E o Evan fala que sim, embora seja como boa, mas logo ele lembra de. E o fala, para o Alan sobre aquilo que ele estava procurando. E ele recebeu chamado de guido de informação sobre. Ele terá achado uma pista. O que surpreende muito o nosso garoto perguntando se é sério esse ciúme. Alivio, pensando que devemos ser livros ancestres sobre, o terceiro e finalmente ele vai achar algo. Ele fica muito animado como isso. Pois finalmente sua vida tá ando muito bem e muito pacífica por sinal. Mas agora é muito local, basicamente na biqueira da cidade de Margot, tem dois bandidinos andando pela cidade, enquanto o caraca fala que me velo da família Palatio é bem generoso. Sempre dando muitas recompensas enormes e outro vala que. Sim, essa organização tem crescido muito com centenas de membros. Só que escreme-se daquele beco, ele se perguntam. Como merda tá acontecendo ali como todos os agentes, mortos e logo. El notam, os outros como adagas, e facas del proprio. Apontada para os pescoços, e ele perguntam que merda tá acontecendo e logo o luaro percebe aquele careca. Fazendo a mesma coisa que os outros. E simplesmente todos se matam ao mesmo tempo, enquanto daquele beco vesando. Alguém encapuzado, su olhando para aquela cena como indiferença. E essa pessoa era o Deus e logo atrás dele. Aparece aí falando que ela adora ver o espetáculo de marionnettes de loge. E parece que ela tem uma coisa. E o dos bemser, pergunta se tem algum ponto em fazer isso. E Ayuta pergunta se ele tem do dele. Mas Deu fala que não é isso, porque se cara matam, pessoa para criar drogas. E só que ele não sabe se tem algo a ver com a sua vingança. Só que Ayuti fala que c'est claro que tem. E está a faz para criar espaço em retorno para ele. E ela pergunta como é que ele podem deixar ali, sujo quando ele chegar. E o dos bem sério, fala que entende. Simplesmente, os duas semaines dali, enquanto a fala que ele. A lua azul sera o, a sua espada como símbolo de uma. Lua invertida BM no meio da cidade, onde indica o início de organização extremamente perigosa. E sendo assim, já. O nosso garoto troca cartas como a Yutia. E dentro da sua mansão, o Eva vai andando por ela, procurando pelo jovem mestre. E est-ce que ele acha, ele ken o chao completamente exausto, falando que então ele estava ali. E ele dá joinha para o Evan falando que o quinto foi mandado para o orfanato, a última criança de toda. E o nosso proto fica muito emocionado com isso, pois finalmente acabou. E nesse meio tempo ele salvou os pecados que faltavam e como agradecimento ele dá bolinho para o Evan. E enquanto ele brinca como Evan como se ele fosse cachorro, ele vai lembrando que ele teve problema para procurar a ganância. Mas fazer o Evan trabalhar como se conhecimento do jogo funcionou muito bem.
Enta où elle fala para o Evan que elle fait un bon trabalho et elle pot descansar. Et o Evan pergunta se elle quer dizer que elle ta livre d'eau de verre relacionados ao orfanato. E nosso proto. Et o Evan fica extremamente aliviado comme isso. Mas el encar mestre pergunta se el nota feliz. Nosso menino fala que sim, el ta muito feliz. So que o Evan fala que não parece, mas o Alan fala que sim. El ta. Ate sorrindo agora, mostrando a sua micro-expressão de felicidade, mas na cabeça dele ele pensando que ele não. Esperava que as coisas fossem também assim. Enes maldito jogo, os 5 pecados viraram isso por causa doce. Terrivel passado. E mesmo que agora seja o passado, antes dele será os talo pecados, a chance de salvar os ante. Que ele sofre sans me se vantou, e rambecha, e ele estava preocupado de resgatar els apo estarem. Traumatizados. Mano fin tudo de certo ele pergunta para o Evan como tá ando o fanfanato e o Evan fala que tá ando. Bem como sempre. El a tetrus uma carta e comenta como ela que el parciam bonecas quebradas en temas. Agora el parecem estar bem iluminados. O que surprend o nosso garoto, pois ele percebe que trans precisam contratar. Mais cuidador. El realmente não pensou que a faria trabalho tão bom assim. E ele se pergunta se por conta de. Enredo do se personagem ser sentimental quanto ao orfanato e. El lando a carta fala que a última boa. E garota en certa coisa. E o Eva pergunta se fala algo importante, na carta en quanto el valando o que lá. Escreve que todo mundo está bem e alguns em particular. Esto crescendo muito e que el não precisa se preocupar. Comme Deus. E além disso, el não deve se preocupar como as outra criança. E el fica bem felizinho como isso, falando que. Pelo visto el zeto apenas crescendo muito bem. E vendo como el zeto crescendo, el pode dizer que se meio. Ambiente é bem precioso para ele. E o evancelado pergunta quando ele planeja conhecer as crianças e ele sempre fala. Que vai ir, mas não vai. Mas o Alan sabe que na verdade ele não planeja conhecer elas nunca, pois mesmo que. Seria bom ficar próximo deles. Ele não tem uma personalidade que ele gostaria de ficar por perto. E talvez seja por. E causa da forma brutal que os pecados foram criados. Mas ele acha que não vai ser tão ruim assim após ele ter salvo. Todo ele daquele maldito evento. Mas no fundo ele ainda tá um medinho. Então ele fala para o que daqui a 5 anos talvez o cavaleiro fala que entendam contoso, nosso prota pensa que além de que ele precisa de habilidade para se proteger desse maldito mundo de fantasia. Infelizmente ele não precisa de talento para magia e se corpo. E o Eve lá na frente, pergunta se ele já escutou falar sobre a lua azul. Mas o ele pergunta o que diabos é. Isso, e ele nunca ouviu falar. E o Evan fala que é uma organização que ganhou fama por caçar criminosos. E então nosso garoto fala que eles estão basicamente caçando criminosos e limpando o lixo, o que é bom. Mas ele pensa que ele nunca ouviu falar sobre ele. Então ele devem logo desaparecer. Mas o Eva fala que escutou que ele mata mate nobre. Acho que seria bom saber sobre, e enquanto o nosso garoto, desaba e fala para o Eva que ele pode dormir perto do. Se carto a partir de agora, pois isso pode ser sério. E na acorda para o orfanato a noite como falando que agora. Eles irão ouvir o relatório semanal. E ela pergunta primeiro sobre o norte a garotinha meio fera fala que ela. Arrancou toda as cabeça do comerciante de escravo parecendo muito fofo quanto foram, uma atrocidade dessa. E essa garota é o pecado do orgulho a seu rang. E quoi elle avait pulando e se divertando, ela fala que diz que iria. E deixa los viverem se fala sardoso los, mas ninguém conseguiu falar. E a garota como livro fala que os corpo. O dole foram queimados e so pecado da ganancia a rini. E do outro lado, o garoto sentado na escada fala que o. Também acabou para ele e ele. Deux conta de todos centros de testes ilegais de humanos e ele transformou os fodidos de. Avalon, que estavam causando problema em carne moeda. E esse maluco isso andam, o pecado da obsessão. E isso lá. No centro fala que isso é ótimo de ouvir e tudo está ando de acordo com a sua vontade e eles existem pelo bem da loi. Essa é basicamente a grande organização secreta que trabalha para a lua azul que ultimamente tem botado medo em todo o mundo. Só que nesse momento Deus fala que entretanto apareceu problema e aí o tiputa encarae. Pergunta que problema poderia acontecer quando tudo é perfeito de acordo com a sua vontade. Mas o dos pergunta para. E lá se o chefe de Avalon não é o filho. Me velo da família do Conde Yuel, encontrou uma ordem escrita perigosa. Enquanto estava no sul, onde o filho me velo do Conde parece estar atrás de vossa grandeza, o que deixa a outme. Anda nesse momento, exalando uma aura sombria, o que assusta a todo. E ela fala que entende muito bem e ela fala. Começa, aller aquela, carta, on dit que de poids, de haut. Contimore, ele devem matar ele comme veneno. E ela garando. Aquilo fica como odio.
No ce corazon e fala que réellement entende es caractère passar do limite. O que Noé. Et surprenante et que dois à nos de poids au compte de Palatio que au pedo prota, moreux de fato et au noso menino pensa. Que a sua morte foi espalada como uma insuficiencia cardíaca, mas declaró que foi por overdose. Et là do lado se move. Y conversando comme outras pessoas e perguntas realmente a lui azul atacu novamente. Eos se subordinados falam. Que sim, els atacaram na ultima noite e perguntas os outros foram morto novamente. E o nosso garoto escutando. Isso vai pensando que parece que eles estão ficando atentos sobre essa tal azul. E eles sabem que comme a morte do conde, sem que ninguém se importasse, tudo acabou am silencio. Mas obvio que não foi tão silencio assim poaso. Seu irmão tinha armado alguma para ele. E de volta ao seu quarto, Evan pergunta para ele o que ele planeja fazer agora. Ones ponto aquel merda do primeiro jovem mestre. So que ele nota algo estranho e pergunta. O que são essa? E o nosso héros isso diz? Para ele para preparar as coisas, pois eles irão fugir hoje. Ce caf pergunta. Como? Assim fugir hoje? O ce plano é realmente meteopé? Mas o Alan fala que não totalmente ele so estou ando. Para becho. E o pergunta se es becho que ele fala e cidade de Rodmil. E o nosso garoto fala que exatamente isso. Ele plegia para uma cidade pequena para o sul de Palatio em Rodmil. Mas enquanto ele ia embora, o seu irmão. Obviamente encarava ele enquanto se perguntava o que ele deveria fazer agora. Mas realmente no ligando para o seu irmão, ele finalmente achou uma casa em Rodmil e de manhã preparou ce café da manhã. Ele o Eve estavam mito. Animados comando comida caseira. So que depois de 3 dias de férias, o nosso garoto teve que voltar para a Amasa pois, agora ea, do funeral do seu irmão me velo. E ele fala que realmente não acredita que ele voltou ali. Es perguntam, se ele morreu de forma diferente, e por caralos ele morreu agora. E ele lembra que falaram que ele. Ves facado no coração, e quem poderia ter matado ele. E logo, ele se vira para outro, cavalheiro, e pergunta a cosada. Es sua morte. Mas aquel cavalheiro fica como muito medo de encará-lo e se pede desculpa muito nervoso por olhar para. O enquanto ele se pergunta que merda tá acontecendo e o que tem de errado como es caras agora. Mas enquanto ele vê. Andando pela casa, todos deixam el bazar com medo. So que vai lá atrás o acompanha. E logo o Alan pergunta para. Evan o que ele achou. Mas o Evan bem serio pergunta para o Alan se foi ele quem fez que Avalon desaparecesse en muma. Noite, surpreendendo muito o nosso prota. Mas ele olha de lado para outro e percebe todo com medo dele. Ele mesmo se pergunta que merda tá acontecendo ali. Mas para entender o que tá acontecendo, vamos voltar algum. Momentos atrás. Não muito tempo depois do dia em que o Alan foi para Rodmil e na carruagem o cavaleiro falava com ele. Se não seria melhor eles irem para uma cidade maior. Mas o Alan fala que não. Jamais nunca, pour Rodeme, au lugar onde. Ele decide ficar, e salvar os grandes pecados da desgraça, e impedir a ruína desse mundo já foi perigoso. E Rodme não tem nada a ver com a história original do jogo. E a Vila Palatio e ali também. É lugar perfeito para o nobre viver. Então ele quer viver uma vida tranquila sem nenhum problema enquanto não faz. Absolutamente nada. Mas ele metendo por se falar para o Evan ele tem motivo para isso, mas o Evan manda não. Engana-lo me, pois ele sempre fala essa coisa enigmática quando tá entediado, enquanto o nosso garoto fala. Que coisa boa so boa. Mas observando a carruagem, ando embora, o seu irmão me velo se pergunta o que ele deve. Fazer como ele se ele deve matá-lo ou não. Mas realmente não importa se ele tá vivo ou morto. E ele planejava matar. Escara comme venno quando se pemores, mas ele rapidamente diz para ele que de silenciosamente para longe, então ele não tinha razão para matá-lo. E ele se pergunta se porque as coisas não estão indo bem, mas esse irmão me, não vou realmente o irrita. E logo ele chama o Alman e ordena que ele siga a carruagem. So que o Alman, pergunta se isso significa que é para matá-lo. O que surpreende muito Leo, porque pelo que ele se lembra, ele nunca. O responde, não importa as suas ordens. Mas ele se pergunta porque ele fez uma pergunta agora e ele me irritando fala. Que esse o seu trabalho ele deve fazer o que ele dit. So que para o choque do Leo, ele recebe uma espadada. No se peto enquanto, ele pergunta como ele, usa a traí-lo. Mas o amant fala que é como brincar de guerra. Foi divertido. E fez alma que trabalhava para o Leo, era na verdade o Hidan, o membro da Lua Azul. E fala para o Leo que ele tem a crença pelo que ele fora ensinados pela Lua Vermelha. E como Lua Azul, ele é a espada daquele. É natural que ele se move de acordo com seus ejos. Mas se alguém tentar ferir a grande Lua, ele pode agir. Por conta própria, já finalizando o Leo. Enquanto ele fala que é por isso que ele estava esperando ele dizia aquilo ele.
Pensar que de moru realmente, duazanos. Et o lemuito mudo falar que ce subordinado no ayam deixar el escapar. So que o almo fala que comme a sua palavra avalon va sumir do mapa. Et realmente triste que a grande lua de. Uma chance para elle, mas el no sub a proveitar simplement comme alma sumindo dali. Mas a tal grande loi que non sabia. De, nenumado que estava acontecendo, tinha acabado de acordar cedinho na sua nova cidade, falando que. Esse dia, estava muito bonito, e outro dia tranquilo. E ele acorda quando quer, como que ele quer. Ele é capaz de. Ya vive uma vida como verdadeiro nobre, e ele perguntam se talvez ele deveria abrir uma loja de touradas. So que na. O afronto Evan aparece falando para o jovem mestre, que tel receberá uma carta. E o Alan começa a ler a carta, mas pergunta que merda é quel, onde está escrito que devido à morte de Leo Palacio, el requisitam que o Alan. Palacio retorne à Mansao, descendo el completamente boca e aberto. E foi basicamente comme isso que a sua feria. Acabaram de ver. Então, de volta à présent, foi assim que el voltou para Mansão Palacio e el realmente se. Pergunta que reação essa de todos outros. Enquanto o Evan pergunta mas uma vez se el realmente se tornou. E líder da sombra, enquanto o nosso garoto, pergunta de que merda ele tá falando e muito triste. Sem sabeo. El se fazer, ele pergunta para o Evan se ele pode explicar que merda tá acontecendo e porque ele é o vilão do nada. E o Evan. Fala que ele é o único que se beneficia dessa situação. E depois que ele se da propriedade, o Leo foi assassinado e ele. Tom Malibo, o que deixa o Alan en choque. E o Eva continua falando que Avalon já era. E comme a morte do Lolina. Vai incomodar mais, o que significa que ele é o líder da sombra do condado e mandou matar o seu irmão. E o Alan. Pergunta se ele realmente acha isso engraçado. Mas ele realmente não sabe como Carlos isso aconteceu. É nenhuma. Organização é capaz de matar, o figurão do submundo nome, instantacim como se não fosse nada. Mas ele fala que parando. Para pensar tinha uma organização que caçava outras organizações. E o Eva fala que sim a lua azul. E o nosso garoto. E fala que talvez tenha sido ele, mas o Eva o fala que a informação é que ele não está envolvido nisso. E a lua azul. Deixou uma marca ou envés de um corpo. Mas entretanto foi dito que os membros de Avalon foram mortos como uma espada. A estrada para o inferno foi aberta. E o nosso garoto, tremendo de medo, fala que então ele é o líder da sombra que matou o seu irmão me velo. Mas ele vai pensando que essa tal de azul nem aparece no jogo e nem tão como es. Fracote estarem envolvido nisso quando desapareceria ante da historia original. Mas ele mesmo não sabe quem fez isso. Mas no esconderio da lua azul, a líder dele, a lua vermelha, pergunta se tem algum traço. Mas as isso. Garota ao lado fala que não. Ele não deixará nada e a sor fala que o mesmo ali, nada além do golpos. E nesse momento outros do voltam, que é o desfalando, e 486 soldados de Avalon foram eliminados. E lá atrás o Radan aparece. E como ele diz, el cortu ele é o meio encanto a psicopata da UA fala que isso é perfeito. E então foi basicamente. Assim que Avalon, uma enorme organização que domina o reino de Esteria, viru poera e apenas 5 dias. O daio. Rada vai ter a UA e fala que não achou que a limpeza foi perfeita e la pergunta o que ele quer dizer como isso. Ici ele fala que controla isso como os nobres conectados a Avalon e ao ducado de Altiatem uma conexão bem profunda como. E a UA começa a ler aquilo e logo depois ela fica indignada falando que, e ele já sabem, o que l'avait dizer. E on contou, alancar o deux as dua, garota, e também umbrado am que fala animado, que ele cuidará disso furtivamente. E depois. Que tel fala misso, a suspira aliviada, e fala que outra. Quasi la pergunta, essa informação, e confiável e arini, fala que. E esse assunto está sendo tratado separadamente da lua azul. E o de sao lado fala que todas as guildas agem. Igua. E chamo isso de espada do inferno feito pelo mestre da espadagem. E a pergunta se ela deve continuar. Cupendo os movimentos e io te fala que sim, e isso mesmo, mas isso não deve chegar aos ouvidos daquela pessoa. Mas. Isso ele já sabe. Só que Deus fala que isso ameaça a família dele, mas sa fala que não foi uma ordem e eles são. Espadas. E ela pergunta se o espada não pode pensar por si mesma ou a lua azul deve se mover apenas por ordem. Devemos se lembrar disso. Pois ele sabe de tudo e não devemos nunca desapontá-lo, deixando tudo bem. Nervosos como isso. Mas todos um pouco desconfiado, fala que ele não entende uma coisa. Para alguém com habilidade impressionante, como a Utah, sente tanta ansiedade apenas porque ela tem medo de ser descoberta. Isso é realmente incrível. Mas logo mudando de assunto, ele fala para que ele entende tudo e pela grande lua e por ele. E agora
Voto para o nosso garoto, agora no escritorio do chef da família, que no caso ele. Enquanto el coberto por Pegaminos, fala que no aguantame. E depois do funeral do seu irmão, ele tinha mês de paplado atrasado e tava super ocupado. E a única coisa que ele quer fazer agora é se recomer. Se perguntando se nem isso que os nobre fazem, e mesmo que ele tenha feito inimigos, a morte do Leo era daqui a 6 anos. Mas ele percebe que o padrão de morte do jogo mudou. Ante toda essa paplada caiu para ele o talerdeiro. E logo na sua frente algum velos abrem. A porta sodando o jovem mestre como mesmo papéis. E ele muito cansado se pergunta por que todo mundo tá trabalhando tonto e quando estava ali, ele costumava procrastinar ao máximo. Mas como nosso garoto tem sua, ele tem que trabalhas, os velo pensam que ele está bravo, então ele tem que trabalhar duro, pois ele não querem. O Alan. E o Alan se pergunta se eles estão trabalhando tanto por causa do rumor que ele o cabeça por trás. Todo mas na real é só CLT que quer fazer o se trabalho tranquilamente, e mais tarde conversando como Evan. Oh. Evan fala que sendo honesto, ele tá muito surpreso, e ele pergunta, que merda é essa de bel e se ele realmente quer ir para lá. Então, dona da cena muda para bel de festa como nosso garoto Evan entrando no bel, ele fala, que su deveria ele estar muito cansado. E esse bel dessa aristocracia da parte do sul do Reino. Basicamente uma troca de nobre, e en breve ele sera conde. Et talvez ele devesse usar essa chance para criar contatos. E formar contatos, comme nobre, e algo crucial para futuro pacífico. Mas assim que ele ve caminando entre os nobre, todo começa a correr como medo dele, não querendo se aproximar. E quando ele tenta cumprimentar dele, aquele cara fica com medo e se correndo. O lado, o Evo começa a dar risada pedindo para ele não ficar tão chateado assim. Mas o nosso garoto pensa que ele não tá chateado, não o todo. Pelo menos isso era o esperado. Isso ele fala para o Evan que veio ele mais tarde, pois na cabeça dele ele sabe que eles o desprezam por ele ser de classe baixa. Ao contrário do seu estimado bisavô, a atual família Palatio é cheia de trombadinas mas ele como certezano. E veio ali para ser desprezado. Então logo ele pega o vinho, e fala que irá mostrar agora as suas habilidades sociais. E l'andou secretamente praticando. Então logo ele ve direção a garota e fala que o nome des vinhos é realmente único, especialmente a fragrância que é bem distinta. Mas enquanto ele falava isso, ele fala que gostaria de ter alguma garrafas em casa, encarando ela como sorriso amigável, que para outra pessoas é sorriso de psicopata. E a garota vendo aquilo fica como muito, e começa a correr de lhe. Falando que va falar como se pay para via algum para, e sua casa. Enquanto ele fala que no isso e manda ela se acalmar, mas simplement ela va embora. E os nobre. Lá atrás começa a comentar que ele acabou de forçar, a aliviar vinho regional, exclusivo, para sua casa. Sem, mais não menos. Elle est realmente mendigo problemático igual aos seus irmãos. E lado se lado e va tenta. Mais you m'avez consolar o nosso héros. E o nosso proprio completamente negação, pensa que essa jovem senorita apenas deve ser timida e nem comme medo dele. E se ele tenta mais you m'avez se aproximar do nobre. E basicamente a noite passa. Comme zéro conexões e o, evanzoando comme ele que ele gaou cavalo de luxo, chasse tricopenia, metal artesanal. Vinho especial malatinano. E o nosso é muito deprimido, fala que ele était estudo o vinho para isso e logo ele. Percebe que Palacio se tornou, mais famoso do que ele esperava por conta do rumor sobre ele. Então todo mundo parece evitá-lo e a subida social já era. E logo ele dacho novamente para o Eva falando que quer tomar mar. Agora, mas lá no canto tem garoto observando ele, de longe enquanto comenta que cantem e ele o herdeiro do conte. Agora o nosso garoto do lado de fora, va olhando para o seu, e se perguntando tudo de errado. Mas logo atrás de le. Alguém aparece perguntando se ele tem momento e ele fica bem animado como isso. Se perguntando se alguém quer conversar. Como ele, mas logo quando ele olha para trás ele não vê ninguém. Mas assim que ele bate a cabeça, ele vê uma garotinha. Falando que ela é a Loria, a filha do Ducalia. E usando esse sobrenome, nosso garoto fucking joke falando que. Então faz sentido. E pelo que ele sabe, a família Acha é uma das principais famílias que jogam na sombra, conhecido como os Encranqueiros do Norte. E pelo que ele sabe dessa família, nem tão como ela será alguém. Mas ele não sabe o por ele não se lembra de la no jogo, e ele realmente não acha que ela aparece lá. Mas alors, tá pouco nervosa, fala que vai se direta. Então ela quer que ele empreste a sua força. O que choca muito Alex, perguntando que merda essa garota tá falando.
Et ela continua nervosa e fala para elle que ela sera assassinada en breve, deixando el mesmo choc ainda. E após ela falar isso, nosso garoto se pergunta porque ela quer a sua ajuda do nada. Mas ela começa a contar a sua história e ela dit que foi protegida como filha da amante do seu massa. Condição do duque Pioru e a sua irmã, comme certeza irão, querer matá-la depois que o seu morre. E logo o nosso garoto percebe que Antena a queda de Dieu a pessoa da família do conde, mas ele pensa que não consegue se lembrar dela e ela já deveria estar morta quando o jogo começou. E a garotinha é muito fofa e nervosa, fala que como o poder do Lord Alan ela pode ter uma chance. Só que nesse momento ele fala que terá que recusar. Surpreendendo ela que não fala. Que será caridade. E se ela salvar, ela dará el metade da sua fortuna. Só que o nosso garoto fala que está ando. Embora agora, descendo ela me nervosa ainda, sem saber o que dizer. Enquanto ele vai pensando que ele nem mesmo consegue se proteger, e ter segurança. Quem dirá da segurança? A ela e mesmo que ele quisesse ajudar. Ele não é a pessoa. Que diz no rumor, mas ele olha para trás e perceba bem tristinha no canto e fica como muito apenada lá. E logo ele. E suspira e fala que deseja sorte a ela e espera que ela ache uma aliado forte. E depois que ele volta para o bel, observando ela de cima estao, desfalando, que parece que aquela se aproximou da grande loi se pergunta se ele deve mostrar a gentileza a ela agora, mas a reine fala que não. Está tudo ando bem. E de acordo. Como a informação, ela é a única que não está conectada como Avalon e ela é a única que não faz parte da missa do Radan. E o Deus fala que isso complica as coisas e logo o resto dos utão morre. E a Rin fala que sim, mas eles irão prosseguir de acordo com as ordens da lua vermelha, e eles irão garantir o bloqueio da informação e garantir. Não chega a ele, pois ele não pode saber dessa missão. E enquanto o nosso garoto caminhava pelo bel, ele percebe que tem uma barreira que repele pessoas dele realmente tá ficando muito chato, e ele quer ir embora. Só que logo o se lado a garota aparece dando o vizinho para o nosso herói. Enquanto por dentro ele fica bem emocionado, pois alguém quer falar com ele. Então agora ele pode ativar o seu modo social e dá uma para a garota, mas depois que ele vê lá, ela reconhece e fala que então novamente outro personagem que vive na sombra. E é claro que ele sabe que alguém como ela não se aproximaria de la Cine, a não ser que esteja com problema. E logo ele saúde da senhorita Zenonia e ela fala surpresa que então ela conhece. E o Alan fala que, é claro, ela é bem famosa en certa coisa. Enquanto ele lembra que no reino de Asteria existe uma très grande casa do submundo, que se o alia do norte, a Palacio do Oeste a Zenonia, os trombadinas do Oeste. E essa garota é muito bonita, e animada pergunta se la é. E ele é a filha mevela do conde de Zenonia, chamada de Chia. E o nosso grotor sabe que esse Palladio a comanda uma gang, então Zenonia é como um sindicato criminal e ele va tremendo de medo por dentro, pensando que o que ele precisa são conexão para manter uma vida tranquila ou estável. E pelo bem da sua vida fácil ele não pode se envolver como ela. E assim ele se curva novamente e fala que a sonorita está maravilhosa. Enquanto ela agradece ele, mas ela encara ele bem seria e pergunta que tal ele conversaria um pouco enquanto nosso garoto fala que adoraria. Mas tão muito solos nele. Mas obviamente uma mentira ou ele só quer ir embora logo. Mas ela encara ele fala que tanto tudo bem ele é igualzinho aos rumores, e ela está ansiosa para vê-lo novamente. O que e surpreende no herói como essa relação de lá e simplesmente ela vai embora. E quando ele fica em dúvida se perguntando que isso deveria significar. Mas mal sabe ele que a Rinaria observando tudo. E de fato o Deus fala que ele tem problema, e aquilo está de holo, na grande lua, e parece que eles estão sendo seguidos e a Rin fala que ele nem tem, e la manda el ficar de holo e eliminar os outro. Mas como corte seco no outro dia de mana o aleneo, Evan aparecerá no desfiladero, e o cavalero pergunta. Se es desfiladero que ele queria ver. Fala que meio-dia, mas ainda está escuro lá dentro. Enquanto no que viru a noite procurando por isso, fala que, finalmente achou, o seu objetivo real, e as características, batem perfeitamente. E enquanto eles entram, ele fala que se tive vazio, ele va correr de novo e de savetem que dar certo. Ele pensa que era fácil achar no jogo. E na, é verdade a raza o placal, ele veio a Teo. Sulfoi por conta desse labirinto, o labirinto dos sussurros. Esse ele resolve os enigmas de todas as outras salas desse local, ele receberá um artefato poderoso como recompensa. Obviamente ele memorizou todas as rotas de desafio, e logo os duas chegam, e me m'apporta. E o nosso guerra de surpreso fala. E ele aparece enorme, na vida real e muito diferente, mesmo que ele tenha visto ela inúmeras vezes jogando.
Et logo au cellulaire de Zevan fala que dentro do zefiladero parece bem artificiel como. Se alguém tivesse construído el. El pergunta como el sabia desse lugar. Enquanto o nosso garoto fala que el. Veio ali algumas vezes o Evan, pergunta se é mesmo, pois ele nunca viu el sendo ante. So que pensa que el falu. E muito e mudando de assunto, el fala que tá zoando, e su que el temo se metodo e chama el para entrar. E o Eva, mandando brincar como el, fazendo essa expressão porque ele é muito assustador. E assim que eles entram, el vem vario monstro esmagando o tro monstro. E o Evan com muito medo fala que se el fize o enigma errado, essa coisas irão esmagar o sendo. E depois da primeira sala el vão para a segunda. Enquanto o Evan se pergunta que, e como se jovem mestre fica tão calmo numa situação dessa, ele trabalhará junto por 4. Ele ainda não consegue entender, elo, e a sua missão n'était um padrão, como eliminar grupo criminoso, salvar orfaos, pagar dívidas aleatórias, ajudar escravos e entregando mensagens sem sentido. Ele realmente não consegue. Entendez-lo e il mal saiu da mansão, mas parece sabetudo sobre esse lugar. Ele na frente o alvancido fala que, conseguiu, mas abriu apenas 2 mecanismos. E o Eva pensa que mesmo assim arrasao pela qual ele seguiu. Jovem mestre porque bem simple. Tudo quel fa de alguma forma de acerto, mas ele se pergunta o quel. E planja fazer de saber. E finalmente depois de bom tempo nosso garoto chega ao local que ele queria. Enquanto, o Evan fala que finalmente ele chegará, no salão do tesouro, e o, nosso rei. Fala que sim, e ele vai pegar esse anel ser. Dali, mas o Eva lá atrás, segurando vários blocos de ouro fala que isso, parece ser bem inútil. Mas o Alan fala, que não é levar qualquer outra coisa dali pode causar grande problema. E ele vai criando, o anel bem feliz comme elle. Pensando que finalmente ele obteve o juramento da restrição. E logo depois de pegar o que ele queria, ele vai embora. Enquanto o nosso garoto vai pensando que foi muito fácil, pois ele sabe a rota do jogo, ontem foi moleza. Só que para, surpreso do Evan lá na frente. Ele pergunta para o Alan se isso estava incluso no pacote, encarando golem. Gigante, bloquando o desfiladero. E ele fica nervoso como isso, pensando que é novo inimigo desconhecido. E ACC. O prior cenário, mas se ele puder garantir a segurança do jovem mestre, vai dar tudo certo. Só que nesse momento, o Alan dá passo à frente mandando ele deixar como ele savait. Só que o Evan fala que não importa o que ele esteja. Pensando, achar uma rota de escape, deveria vir primeiro. Mas logo ele observa o nosso garoto lá na frente. Il chama o jovem mestre ser do jovem mestre ser, dali o ele grita para o jovem mestre ser dali a sua magia. Segundo nível, é o suficiente. Só que nesse momento, o nosso garoto é feitiço falando que ele convoca, juramento da restrição, e estando a mão para, o seisu e logo, o brilho o para, todo quebrando, o proprio espaço-tempo e uma. Vo aparece falando do fragmento que era da grande vontade de Nihiola. Ele deve falar de a restrição que ele possa. Impor o al fica bem nervoso escutando essa voz. Lembrando que no jogo essa parte parece como uma escola, mas. E como uma voz. E como se ser poderoso antigo estivesse encarando ele, o ser que attend o juramento da. O restrição. Mas ele anda tremendo de medo fala que essa voz fa parecer tudo me real. E logo esse cerebra boca e. Manda que ele fale. E então o nosso garoto diz. E a primeira restrição é que ele irá usar o cine de Maud. Babilonia enquanto ele usa a magia. E aquele ser pergunta o que ele deseja como essa restrição. E ele fala que é o poder. De distorcer as leis do mundo pouco. E aquele ser fala que foi garantido. E para a segunda restrição, ele fala que, quando usar magia ele irá usar a língua de Babilonia. E o se pergunta o que ele deseja como isso ele fala que quer pode maior para desafiar as leis do mundo. E aquele ser fica calado por momento. Enquanto o nosso garoto se. E pergunta o que está acontecendo, e se ele fez algo de errado. E até mesmo ele reproduziu cine de Mao. Ele sabe que, por escolher restrição de cine de língua, ele pode alcançar o maior poder de ataque mágico. E por ter repetido. Essa gameplay, il memoriza todas as combinações necessárias do jogo original. Então ele sabe que deve funcionar e logo depois de algum segundo. Aquele ser fala que foi garantido e fala que chiam que se. O lembrado gesto e misterio de Deus abandonado. Ele expressa sua gratidão a ele herdoa a sua vontade. O que surpreende. Muito Alan se perguntando como assim, herdoa a sua vontade e o que diabos isso significa. Só que no momento. Seguinte o anel me se dedo e ele percebe que então a restrição foi aplicada logo ele volta para a. La realidade como Eva gritando que ele se salvem, ele fala que não é suficiente quando ele sairmos dali. Mas o nosso. Permanece, calmo como sempre estando, a mão enquanto,
pensa que a esfera do relampago que deveria parecer brillante. Agora parece lamentável. Mesmo que ele esteja usando toda a sua mana. E não importa o quanto ele treina. S2. O qual recebedas repoder detestar o poder qu'elle adquirio agora. Comme a bola de energia bem afrontado se olose comme Mao, estendida, esperando os golems se aproximarem. E. Il est feitiço refração. E aquele raio condensado, na sua Mao começa a se espalar pelo local e ele fica. Surpreso comme isso, poids de poids il feitiço repulsam e aquele relampago, se expandem me anda e de poids il invoca. A luz indico criando outra bola de energia maior enda. E por último a linha de refração. E como esse movimento. De Mao que parece me peteleco, ele lança aquela bola e me direção os golems, destruindo todo. O que choca minto. Evan lá atrás se perguntando que poderes da suveio. E aquele raio começam a se infiltrar no corpo do golem. De poids que a magia se dissipa, os golems ficam paralisados. Mas logo de poids il começam a se desintegrar na frente do. Doiseux de poids de causar aquela imensia destruição, o caminho fica livre novamente como se nada tivesse. E vindo daquela cena, o Evan Choc se pergunta que merda ele fez. E ele pergunta se por uma caso. Escondeu a sua força, mas o Alan fala que não jamais. Só que o Evan surpreso fala que nunca viu isso 15 anos de. Isso não é assim, e como isso é possível. E sur possível e dentro da sua cabeça nem me l'entendo que tá acontecendo. E não me racim no jogo, mas na vida real tá. Muito me poderoso. E o sistema de luta baseado em turno desse jogo era onde a magia podia ser lançada a cada turno. Pelo uso de encantamento ou cine. E, dessa vez ele utilizou a magia de raio MKDA comme 4 encantamento. Cine de Mao nom total de 5 turno. E am reçu fois basicamente o tio poderoso de Trovao. Mas am adissao. Ah, isso, devido a sua restrição, ele deve ser cine e encantamento para qualquer magia. E foi por isso que a magia ficou me forte. Mas mesmo assim da Hercule no golem, estando no segundo círculo, o resultado superou a sua expectativas e, até ele ficou surpreso como isso. E depois que ele sam dali, o Evan fala que isso tá muito me cansativo do que lutar. E ele pergunta, quem no mundo criou esse lugar infernal? Enquanto o nosso garoto vai pensando. E parando para pensar agora o labirinto do Sussurrotinha, nome diferente o local e o tutorial forum. Postado no site da comunidade como o nome lerinto de Palon. E il fala para o Eva que foi cara chamado Palon que, o fez isso e o, Eva pergunta quem é esse. Só que o nosso garoto percebeu ele desanimado. El segura el para ir. Embora. E enquanto nesse caminho, o alave pensando que se ele tivesse que escolher sinal de Mao, que combine como. Atributo do efeito, ou se pode montar ou se ele escolher o encantamento certo, a sua propriedade. Gersive corta, e estime que deveria funcionar a mecânica do jogo. Mas diferente do jogo, onde visue ficam. Os mesmo apenas como números aumentando. Dessa vez ele percebeu que o feitiço muda de formato a cada encantamento e talvez. Ver essa transformação. Pode ser muito bom controlando o mano. E ele quer testar isso quando tiver tempo mas. Mesmo assim é alívio que tenha dado certo. Mas enquanto eles iam embora, a reine observava tudo na sombra e logo. Depois ela cor direção desviladeiro. E chegando lá, ela começa a ler aqueles escritos e fala que a era. Do dos esquecido de fora, as escrituras do Imperio Alane. A ela ola do lado para o outro e reconheço. Textos falando que pelo seu amigo e deve ter sido deixado sozinho pelo covarde de Palon. E ele começa a tocar naquela escrita, e lembra, que aquele que parou a invasão das coisas, pretas enquanto foi vitorioso, contra o Alculaca que como coração de Sivi, o imperador brilhante Palon, ela obteve todo esse conhecimento porque ela nasceu como a biblioteca ancestral, uma completamente roubado. E ela lembra que ela falou para o Evan que quem fez aquilo foi o Palon. E ela começa a pensar que sabia que ele era especial porque a reina Sandranta seguiu ele, algo que apenas alguém poderia achar na história, mas ela não esperava que a grande lua fosse amigo do Palon. Entretanto, a frase que ele sussurrou não existe na biblioteca ancestral. Ela fica muito pensativa sobre isso, se perguntando quem é ele. Mas, após ser do desfiladeiro, ela fala muito coradinha que a lua vermelha estava certa. Ela está envergonhada de seguir cegamente as ordens, só que logo atrás de lá o Deus aparece. E ela pergunta o que ele faz ali e se ele vai jantar. Informação. Mas o Deus fala que não é isso e diz que o escuro está morto e sua cabeça foi torcida no meio do ar. Kelin. Fala que então, ele pode relatar isso e simplesmente, doivent embora do desfiladeiro, e na mesma noite, mas outro local no condado de Zenonia, a cara tomando o secha fala que não era apenas rumor e ele frio e calculista. E os solos eram como abismo e el chamu,
Et la de famosae. Et la commenta que sim au quad Zenonia est forte et famoso, mas entretant au well, et le chamou, et la de famosa. Mesmo, que la non participe de atividad sociée, et est réellement fascinante. Il avait dit raison à au vélo et pergunta, ce il no concorda comme iso, au chamando de conde, que eso proprio. P. Mas como estelar de dedo me olar afiado, au olar do vélo muda totalement. Et Elvira basicament huma. Marionnette. Esa Muller falla que ningem sabia disso, que elle a fait sepe como marionnette para que elle a pu desser. A lider da casa. Et elle a se perguntam como el descobriu isso, mas ela pensa que bem parece que ela até percebeu que elle estava do olonel. E nesse momento do cerveau vai até aquela e fala que ele tem problema. E aquela pergunta o que. E ele fala que ela devir o se carto, pois eles encontrara malgola. E assim que ela entra, ela vê doce. Comparsa comme pescoço quebrado. E aquel cerveau fala que julgando que o seselo nen foi ativado, el nen revelu nenium. E acá fala que tan ocupado truzali de proposito para o se carto. E ela se perguntam como aquel. Car a descobriu e el viu a sua fraqueza no momento en que eles estavam se encontrando. Elle est réellement impressionnante. Mas o tal cara que ele acha que é muito, tan a carruagem muito cansado, sans saber de merda. Nenuma que ta acontecendo. Mas corta para outro local na propriedade do duc de Alia. E alura na carruagem fala que, como esperado ele não é alguém normal. E o figurant do segundo tem os mesmos que o CP, o tipo de pessoa. Que ela não deve ser inimiga nunca. E ele era a sua última esperança. Mas é claro que ele não aceitaria uma acordo. Que resultaria em perda, porque tudo em sua pos foi tomado pelo seus irmãos. O seus irmãos me velo, tinha, a fila. Me vela Marianne. A segunda fila Pirini e o segundo filho Jeg. Então basicamente ela não tem nada. E chegando. Finalmente, na casa do doc. Ela pensa que sobreviveu até agora utilizando a piedade do, ce pays agora. Ela não sabe. O que fazer. Só que assim que ela entra na mansão, uma das empregadas grita pela senorita alors e fala que finalmente ela. E ela fala que firam o keg, cometram suicidio. O que choca muito a garota, se perguntando o que aconteceu. E ela pensa que aquele que mataram sua família cometeram suicidio. Isso não faz o menor sentido. Mas ela bem nervosa. Pergunta pra empregada como estou Malina e a Marine. Só que nesse momento outro grita e ouvido e rapidamente ele. E voa em direção ao carto de Timinia e percebe que ele matou a garota e ela matou ele. E vendo aquela cena, alors ya. Fica em choque, não entendendo o que Carlos está acontecendo hoje. Mas na parte de trás da mansão, ando embora. Como se não tivesse nada acontecendo, ora também animado, falando que os alvos serão eliminados como sucesso. Que ele vê embora, a mansão do Duc foi uma confusão total. Mas quando a Aurora estava muito assustada como aquilo, ela lembrou da falas do Alan como ele falando que coisa boas podem acontecer. E ele desejava sorte a ela. Ela começa a se perguntar, quem realmente está no controle da mansão do conde, que esconde sua garras esperou. E ela trom medo fala que não foi isso que ele que dizia. E exatamente como ele, ela se que. Tornou a única sucessora da família e querendo o seu sombrio como muito medo tremendo na base de fato. Pergunta que tipo de demônio ela acabou de fazer pack, mas agora ela não pode dar para trás. Mas ela se pergunta o que. Acontece como aquele, que tenta mostrar, e existam muitas possibilidades e ela anda. Irá andar, no caminho que ela escolhe. E logo do mês se passará me, no escritório do nosso herói observi falando que está ali por ordem do Duc de Alia. E o nosso garoto pergunta como assim Duc de Alteria, e o Evan pergunta o que é isso, e pelo que ele pode ver e uma garrafa de vinho de Serrance. Il escutou que las custam algum milhar de euros por garrafa. Elle não se pense ouvir uma pessoalmente. E no bilhete se diz como respeto loria. E o nosso garoto percebe que anteno aquela, jovam senorita, porque mando para. Elle neno domas, elle neno entende, porque la mando isso, para ele pergunta para. Você tão certeza que para elle, o cerveau fala que sim, o proprio duc o providencio e ordenu que elle. Entregas. Quando sacu ela pergunta, como assim mon duc. Mas logo ele percebe algo estrano. Entend isso. E significa que aquela garotinha se tornou a duc. E de volta a mansão do duc, a la oriatala se espreguiçando e fala. Dois meses se passaram num piscar de olhos. E após o funeral do seu pai que morreu por estar doente, ela se tornou duc após a cerimônia. E antes ela nem podia entrar, nesse escritório e a morte dos seus irmãos aconteceu de forma muito repentina. Mas ela não era uma suspeita porque la tinha uma liba como Alan. E nesse tempo a sua organização secreta foi eliminada pelos seus irmãos. E quando ela retornou à mansão,
la estava sempo de algum et la percebe de poids. Que era ben surprendante. Pensar que l'usaria et sa situação para ganhar vantagem. Il recusu de uma forma que. En parcia estasse importante, mas fez uma limpeza por trás do pano perfeitamente. E essa pergunta bem. Ela nem contou para ele sobre o funeral. Ela nem contou para ele sobre o funeral do CP, mas ela acha que. Es ele deve ter ajudado, ela porque ele precisa de AM, alguma parte do seu plano. E embora ela tenha conseguido. Jantar as organizações subordinadas a ela, não é suficiente para assegurar o seu poder. Então significa que ele quer algo. E ela sabe que Palatio é uma figura importante no submundo, que teve ascensão apenas como se negociou. E se for realmente algo que ele não tem, deve ser a capacidade de manipular o cenário político a partir da sombra. Então o que ele precisa é do nome de Hal, e ele encara a foto, do CP, e fala que por ora ela tem que focar no que ela deve. Fon fazer porque logo figura o, ira contatala, e ela fala que espera que ele tenha gostado do se presente, mas de. E volta ao nosso garoto, o mordomo se curva falando que vai embora agora enquanto ele está completamente petrificado, pensando que então ela escapou da morte, e se tornou uma duquesa. Mas ele sabe que alguma coisa não está certo. Mas mesmo assim 5 meses se passarão completando 5 anos após o começo da história original. Enquanto o nosso garoto que bela manzao, o Eva aparece logo atrás e fala que agora não pode chamá-lo de jovem mestre, mas sim de conde. Mas o Alan fala que a cerimônia ainda não acontece. Mas o ele acha que ele pode chamá-lo assim, já que ele hesitou en m'outrorant. Mas ele fica cabisbaixo a pensar que ele realmente não queria se tornar conde, pois não. Fazer parte de ce plano de vida feliz, mas no fim essa situação em que ele está. Então ele deve tirar o máximo. Proveito dela, mas logo ele muda de assunto e pergunta o que ele veio fazer Evan fala que foi uma carta da UE. O Alan pergunta se ele conseguiu alguma informação de quem matou o Leo, mas o Evan fala que anda e nada e o Gildan. Está investigando e após ele se sentar, ele pergunta agora o que o objetivo dele ele acha que não é vingança. Enquanto o Alan pensa que todas, as pequenas diferenças, em relação ao jogo original, devem se culpar dele. Então ele fala. Para o Eve que, está apenas se preparando para os eventos inesperados. O seu amigo fala que ele falou como conde. E quando o nosso garoto fala que é claro, mas logo ele começa a ler a carta, pois a gente tá curioso para saber o que aconteceu como ele nesse meio tempo. E na carta a falou para ele que como sempre ele está bem todo. Estou focando em seu hobby. Especialmente dos nosso ventre luquismo está no nível de homme. Profissional, só que mal sabe que esse ventre luquismo é como corpos humanos. E il a comenta que a serong adora brincar. Comme seus amigos e a ren fica, lando o tempo todo, enquanto faz algumas coisas. E o radant a hobby, envolvendo. E ela percebe que essa rotina de troca de notícia todo mês já se tornou padrão cada vez, a que o seu coraçãozinho. Mal sabe ele, rapaziada, que essa criancinhas são os completo monstro. E assim ele fala. Para o Evan agora que ele parou para pensar. Ele pergunta quantos anos as crianças têm e o Evan fala que isso é. Muito inesperado da parte dele. Mas ele fala que ele devem estar pronto para entrar na sociedade e ele devem estar. Por volta dessa idade me humano. Então toda aquela imagem de criança adorável sumiu por completo da cabeça. Do Alan e ele percebe que são quadros adultos agora. Então ele fala que pode ser a hora de deixá-los vivre. E o Evan fica bem surpreso, como isso se, e pega o seu não colocou todo seu não, lugar. Mas o Alan fala que ele não tem. A razão para aprisionar, los meja que eles estão crescido. Então é hora dele decidir mo seu futuro. E ele pensa que, o cuido de les o suficiente para que ele não virasse os 5 pecados. Então deve estar tudo bem. E pelo que ele lembra, cada luta contra chef, tinha esboço de ce cenário, revelado pela narração. E a outra tinha talento da crença, Odus tinha talento da espada, Arin tinha talento para estudar, a Seongo tinha talento para. E Zorad tinha talento do apostolo. E ele pensa que se usarem ce talentos diretino, eles irão se dar muito bem na sua vida. Mas enquanto isso, ele pode muito bem preparar algum presente para ele. E então finalmente. De tarde, o nosso garoto fala, que acabou enquanto o Evan, acabou de acordar, e já pega a carta andababando. E fala, logo tá de volta enquanto, o nosso garoto dá chosinho para ele e espera que consiga alguma coisa quando ele ficar. E ele vê pensando nas crianças e que elas devem ler a sua carta e se aventurarem pelo mundo. E agora a cena. E corta para base. Secreta da lua asile como a falando. Que chegaram novas ordens de save. Ele enviou uma carta para cada. Deles o que surpreende todo e serão fica muito animada por ter uma carta só para ela e a ren também gosto.
On quanto a eu a tam winto curiosa para saber o que, et l'enviu para cada del, et assim aitia. Começa a falar para todos que de qualquer coisa ele devem ler o que tá escrito ali, por causa ordem so. E ça nante. E a se onde benimadia pergunta se la pode ler as carta, que so e la tinha permissão ante. E aí o te. E fala que vando que el mandu uma para cada significa que el decidiu que para todo veram. E na primeira carta. El ficam ben confuso comme nosso garoto perguntando, como é que eles andam parece que a gente tem feito. Talentosos se el precisarm de algo isso informalo. E a rin carta fala que parece apenas uma conversa normal. E a. Ute pergunta se nem mesmo, e porque le disfarça suas ordem como conversa normale do começo e la manda é lá. Daruma olada e sa foi a primeira ordem de pois da carta de agradecimento. E o que el faze formar o alvoda. Esin missa o di para informal a após a conclusão. Es nessa carta foi quando el confiu a ela a lo azul. E como ele. Podem ver el fora mescolidos a dedo. Mas lado lado deus fica ben desconfiado. Mas no film falakem. Comprendre pelo vista et para prevenir que informação vazem. E a y fala que visto isso ele devem entender as ordem. E realizar sua missão. So que deus pergunta se no seria melhor se el visitas el zudar sum comunicador. Com magico. So que fica ben seria comme isso e fala que espera que el não tenam esquecido que el tem que seguir tudo. E que el ordena e o deus sauve en carando ela, e sentindo socante, inabalavel, e depois fala que não vai se esquecer. E a seongo do outro lado mito feliz fala que agora el podem ler as cartas. E el começa a ler as cartas. Individuez para o deus informa que el devir para calibur a nação do cavaleiros. En quanto para seong e para. Colonne e la fala desanimada que não gosta de deserto. E para o Randan e Racha, a cidade da diversão, en quanto. Para Rin e l'Artania, a cidade do labirinto. E para ela fala bem animada que o dola é o Reno Sagrado, o tal. Osario. E ela pergunta para el so que el devem fazer está escrito nas cartas todo falam que sim. E o de. A fala que não sabe o motivo. Mas el falu para el virar cavaleiro, e a sorong fala que el tambe diz que ve. Patrocinalos. E Ren fala que el tambe falu localização de presente. E Anda fala que o que quer, que possa. Monsieur el verão quando chegarem naquele local. E no centro a fala que isso é ótimo. Mas el devem se lembrar de uma. Coisa? Até que el diga primeiro. El não podem mencionar o nome da lua azul. Então no outro dia todos se separam do orfanato. Indo cada para sua direção. E agora passamos pouco para o futuro. 3 meses depois como nosso heroíno. Ce escritorio falando que como esperado. Não tem nada sobre mudança de magias ou frasali ou el mesmo terá. Que testar. Mas ele fala para o Evan que agora que ele se lembra, ele pergunta como tá o progresso da investigação da. E o Evan fala que não acho nada, enquanto o nosso garoto pergunta se é sério isso parece. E me feito borboleta que sei fora do seu controle e deve ser por conta dos 5 grandes pecados. E pelo que ele sabe, até a Loria, que devia estar morta uma hora dessas, se tornou a Duc de Hal, expandindo seu poder influenciano. E esse mundo, de uma forma muito, assustadora. Es el fala, para o Evan, para parar a investigação. E o cavaleiro, pergunta-se. É sério, enquanto o nosso herói, o vilão, na verdade vem pensando que a sua situação onde ser ignorante o que ele. Tant de melhor para fazer. Pois no jogo não tinham quase nada capaz de escapar da rede de inteligência da guilda. Informação, então como certeza é melhor não procurar por problema. Estu de pensar nisso, ele termina a base, pois. Não quer se meter comme gente grande. Pois no film organização secreta sans assine. E ele não irá incomodar o céu não. Il se mettait no meio. E logo ele fala para o Evan que nesse ritmo não faz sentido continuar como a investigação. Fala que certo ele irá parar como isso. Mas logo ele fala que tem outra notícias e aparentemente de IC. Tornou cavaleiro de calibo. E o Alan nada surpreso como isso, fala que bom para ele. E depois disso me tremez. O se passará me o Evan foi até o condala e comenta que parece que o deus fez uma ordem de cavaleiros. O que surprende. E lumito. Nosso. Herui falando. Que ele deve estar no nível de Humes. Especialista ou acima para ter uma organização. Enquanto. Ele sabe que a base da cadeia alimentar é o usuário da espada. Depois o especialista e por último o mestre da espada. Mas ele pergunta por você não faz muito tempo que ele começou. E o Evan fala que pessoas andam falando. E sobre isso e dizendo que o mundo verá o 15 degré cavaleiro mestre em menos de 10 anos. E o nosso garoto fica bem. Polgado como isso e pergunta se ele tá falando das espadas de Calibor. E o Evan fala que sim, e isso mesmo. E Calibur. Deve estar celebrando agora. Então, me team skip e feito agora comme 6 meses basicamente humano depois.
Esa do orfanato e no tempo, que ele estava sendo o condição, basicamente o mesmo tempo. E no escritorio, Evan. Falando que tam novas noticias fala que Deus se tornou uma espada de calibo, tornando el o 15 degré mestre cavaleiro. Que choca muito nosso garoto neo esperando nada disso. E ele fala que apenas mestre de espada podem se tornar. Mestre cavaleiros, foi pelo que ele sabe nesse mundo. Mestre da espada é super-humano que foi além da lamina de. Ora e desbloqueou uma habilidade única, uma derivação. Poucos personagens foram capazes de fazer isso. Pergunta para o Evans, se ele tá falando que o Deus é mestre da espada, mas o Evan fala que para ser mais exato. Mas a nação, de a sa nação, de a ele o título de mestre cavaleiro, l'enesmo assim, el neno apenas, ganó duelo, contra a carta espada, mas os cibo também perderá même cavalerona. E o nosso conte fala que certo e ele devem estar em guerra. Que a obtenção de mana e o seu domínio, demora un 15 anos a derivação, deve levar alguma década também. E pelo que, o prota sabe, a primeira espada tinha 32 anos quando ele se tornou o mais jovem mestre cavaleiro. Esse personagem aparece no episódio principal très falando, que ele era o Harry e ele esteve empenando uma espada. De 5 anos si o ala un alambra de le, porque ele sabe que ele é muito forte mesmo comme ce talento de Moru. 20 anos para ele chegar nesse nível. E agora uma criança sem conhecimento sobre espadas se tornou um mestre cavaleiro do nada. Se ele está apenas esperando pela derivação, significa que já ultrapassou o Herod como mestre cavaleiro. E ele fala para o Evan que talvez il possa se aproveitar de land do esperado, ou não, também. Encarando a única carta que ele recebeu nesse tempo todo. Mas o Evan fala que não, ele jamais faria isso. Só que o nosso garoto fala para ele se recebe carta da Yudia e nanuma 2 ou 4. Ele vai pensando que, o pode ter ido para o reino sagrado, as cartas da Yu reclamandavam com muita frequência contam noticias do 5. Grande pegado, parece que ele mantivera mo contato e mesmo sem ter visto a cara delante, ele poderia ter ao menos agradecido pelo se presente. Isso realmente deixa ele triste mas logo ele dá tapinhona. Ele já está muito feliz que ele não vão destruir, esse mundo. E tentando se consolar, ele fala que contando que eles estejam bem, ele fica feliz. E logação corta diretamente para a capital de Calibur, a área central de Kirta, na residência de nobre de Alto Escalao, e sa grande mansão. Residem os famosos cavaleiros do eclipse solar. Observando os cavaleiros lá embaixo, está o 2 fortement vestido. E agora ele se tornou o capitão do cavaleiro do eclipse solar, o mestre cavaleiro mais jovem. E lá embaixo ele. Observo uma garota e a garota o la para il chamando ele de ir, mauzinho. Enquanto Deus, o psicopata, pelo incrível que. Paressa, sorriu de volta para ele logo ele ve lembrando que faz humano inteiro mas pensar sobre ce passado. Deixa ele muito envergonado e quando ele perde tudo para aquelas coisa negra, assurément também foi levadação. Que ele tivesse a única chance de defender, la tudo que sobrou para ele foi uma rava incontrolável também, claro, profundo odio. E o fato da grande loi ter salvar sua vida não era bom motivo para jurar lealdade a ele. Mas por ele ter prometido que ele poderia se vingar, ele seguiu as ordens da lua azul. E trabalhar como parte da lua azul rendeu a ele muita situação perigosa e trenos. Entretanto, ele não se portava como se bem estar e por alguns anos ele realizou missão que seriam fundamenté para ir contra as coisa negra. E logo depois ele recebeu uma ordem direta, e enquanto ele ia a carta, ele perguntava se realmente isso era da Azo, e aquele tal de presente que ele daria a ele, estava em hotel localizado no sul de Calibor. E naquele tempo ele não se portava como presente. Mas assim que ele chegou nessa localização se perguntando que poderia ser esse presente, ele ficou completamente chocado, pois naquela carta repentina o presente da grande loi foi a família que ele pensou ter perdido, que agora realmente se tornou a razão do se viver. Esse presente foi algo muito mais precioso do que a sua. Deve pensando, que a sua irmã que la chug estava morta, na verdade estava viva. E, ele encarando, se ele pergunta o que aconteceu. En tant como os duas sentados, ela começa a contar a sua história e fala que depois que aquela coisa separara ele dela na escuridão, ela teve que esperar pela sua vez por muito tempo. E quando chegou a Jua hora e ela estava presta a morrer. Il foi capaz de escapar como a luz sobrevive. Então alguns anos depois, quando ela quase foi vendida para o mercador de escravos, alguém viu ce resgate salvando a fita de la mercenario chamado Evan que a salvou. Então, depois disso, ela recebeu tratamento do benfeitor como cartão, dizendo que continuará mandando para ela remedios e ajuda.
Et el estara segura sobre nom de Palatio. Et elanao. Precisa se preocupar como su irmão assinado a Alan Palatio. E assim el fala que é muito grato a el portudo. Que el fez. E o Deus completamente chocado comisso, pergunta-se el a proteger sobre nom de Palatio. Enquanto el ve se perguntando como a grande lui sabia de tudo isso. El nunca falu sobre a sua família e apenas a. Yuxia que el foi pego pelo Cordeiro Negro. E ele fica muito em dúvida se perguntando como ele fez isso mas logo. Ele lembra das palavras da Yuti falando, que ele sabe todo, quando os dois andairam criança. E agora, ele percebe que. O sua duvidas. Chantaram como quebra, cabeça, e desapareceram. Antigamente, ele não podia entender. Ansiedade daia, e a forma que la falava sobre ele. Entretanto, o único tolo era ninguém além dele. E ele também lembra. Das palavras que o Alan falou para que coisa boas acontece. E agora ele pensa sobre o que ele dissente. Ele sabia. De todo e até aviso aquela criança do futuro. E ele fica suando frio pensando nisso. Mas lado ele é muito vivo. E pergunta para, o seu irmão, o que está acontecendo, enquanto ele tira isso da sua cabeça, e pensa que a sua espada. Usa agir, por conta própria. Mas ele decidiu ser generoso e misericordioso. E a sua cabeça sempre esteve cheia de pensamentos de odio contra o Cordeiro Negro. E no final ele acabou sendo presentado como presente de valor inestimável. E ele lembra novamente das palavras da Yuta, o que logo ele iria perceber, porque la segue aquilo mesmo. E agora, ele sabe que ela não é apenas uma fanática, e nem estava confiando nele cegamente. E agora a única coisa que passa na sua cabeça é que ele tem que retribuir a ele. E a sua missão atual é se tornar o apis de Calibor, cavaleiro mestre, e criar uma ordem pessoal de cavaleiros como os melhores espadachins. Então, de volta ao presente, cavaleiro vai ter o Deus fala que chegou a hora. Então, os deva direção a os outros cavaleiros. Enquanto Deus pensa que essa expedição vai servir como pontapé inicial para o eclipse solar. E não importa que dificuldades apareçam, ele estará esperando pelo dia a qual ele pode recompensar qualo de forma satisfatória. Ele como a sua espada fala, para sua organização, ele deve se provar diante da lua. E os cavaleiros do eclipse solar. Foram e uma expedição, para lutarem contra os bárbaros. Mas o corte na história acontece e voltamos para o nosso garoto que está relaxando em casa de boa, não pensando em nada. Mas no meio daquele livro várias anotações começam. E vendo isso como sinal, ele volta ao trabalho, que é basicamente traduzir as frases e formulas que ele pode usar na sua magia. E depois de tempinho, o relatório está pronto. E, agora ele sabe que a refração, fortaleza, imperfeição de feitiço completo, aumentando sua área de contar, igual no passado, quando ele lutou contra os. E a refração muda de forma, afetando a transição do projetil. E a luz indicou reforça magia paralela, tipo uma magia elétrica, que foi exatamente o que ele fez também. E por último, a linha de refração, que garanta penetração, resultando no acerto crítico. E ele fala que como a sua mana, ele pode usar apenas uma magia por dia. E demorou bastante para ele descobrir tudo isso. E pela predefinição desse mundo, o cine de Mao, e a língua de Babilonia foram esquecidos, então não toma informação sobre no filme o que ele teve que fazer foi autopesquisa. Acabou achando algo que ele realmente gosta, mesmo tendo aprendido magia por proteção. E assim ele começa a fazer. Testes fala que agora é hora de ver o resultado final de 2 meses de pesquisa. Então ele faz o cine de Mao. Ele vai pensando que ele deve eliminar, o ponto de foco da esfera de mana e causar desequilíbrio para. E essa magia fraca imprestável e a fixação. E logo bola de energia muito grande aparece acima. E o próximo passo é a compreensão. E a próxima é o colapso. E por falar essa frase, começa a ter certo propósito. E depois ele fala florescimento e faz mesmo sinal de Mao. E logo no céu, se fecha o enorme relâmpago que na direção da mansão, bem em cima do poder do nosso herói. E basicamente uma árvore gigantesca de energia, como se fosse uma árvore feita de raio, aparece na sua frente. E ele fala a sua surpresa que, e quando ele usa o colapso primeiro, mas antes que ele pudesse continuar, ele fica surpreso como alguém gritando ao seu lado, dizendo que isso é impossível. E assim que ele olha, ele vê a pessoa que não era para. E estar ali. E aquela senhorita Zenonia fica chocada vendo aquela cena, perguntando se é uma magia. E o nosso garoto fica em choque ao vê-lo salir. E lá do lado da Zenonia, aquele velo fala tremendo de medo que você é capaz de usar uma magia ordinária. Ele é pelo menos mago de sétimo círculo. Só que nossa se pergunta. Como assim ordinária?
et que merda il ta falando, et ce el realmente tacha que el, en mago de segundo circulo, fragoteum. Mago landario de settimo circulo. Entend agora me tarde dentro da sala de hospedez, aquel doit ficam santadino. Sem falar nada en quanto a cave pensando que l'attendua motivo para vir ali. Et primero confirmar. Intenção do conde, que foi fator déterminante para causar grande dano en Zenonia, et outro detectar au nível 2. Organisation que o protège que permite el controlar a manson palatio. Mas o que la acabou descobrando e muito maior. Odo que hizo, en quanto el ave, aquel mago do selado comme muita ansiedad e la nunca pensou verre ce vélo arrogante. Cheio de medo assin. E o via aquel mago de quinto circulo, banido da tor magica por sus experimentos des humanos. Et el pod terminar uma division de soldado comme facilidad. Et el sempremente vont postura arrogante en quanto. E no caso dela. E no caso dela, ela consegue sentir medo, mas nunca viu ela cimente. Ela se pergunta, se, realmente aquilo foi uma magia ordinaria. So que nesse momento alguém abra porta e o nosso garoto falando. Que ante o que traz a senorita cia Zenonia para o secondado. Ante o me tarde como estresidado a caped. Perdão pela visita repentina, e ela esteve esperando muito para encontrá-lo. So que nesse momento o nosso garoto fala, que não veculpa lá. Entretanto, el quer esclarecer uma coisa e o que ele fez agora não foi uma magia ordinária. Se ele for contabilizar suas habilidades, ele estaria apenas no segundo círculo. E ele fala que o mal. Gocelado, nem deve ter percebido, a ausência de efeito. Enquanto ele pensa que, infelizmente, aquela nem é uma magia ofensiva ou defensiva. So que as palavras dele para os dois é basicamente para ele ficarem calados a respeito. Isso e não usarem falar nada. Então Valmorendo de medo fala que sim, isso mesmo. El viu errado naquela hora, enquanto a garota percebe que ele está sendo muito educado. E por outro lado nosso garoto pensa que é um alivio e fala que está ótimo. Agora que o mal entendido foi resolvido, ele pode ir direto ao ponto, e é aquela fala que percebe que deveria visitar, lo após, concluir ce negocio por perto. Então, ela pergunta, se ela não tem nenhum motivo específico, e ela fala que não. Então por isso, Alan fala que infelizmente ele tem trabalho a fazer, e nele ne pode demorar. E aquele se levanta na hora falando que compreende e agradece por ceder o seu tempo e lá. Estará de partida agora. E enquanto ela vai embora, o Alan fala que se ela precisar de alguém para falar, ele recomendaria a Duke Exaia, e ele acha que la se daria bem como ela. O que surpreende muito a Sononio como isso, mas, logo ela disfarça e fala que sim, ela vai visitá-la. E agora do lado de fora da mansão como os doazando embora. Lano. Portao, Evan pergunta para o Alan por que Xenonia de uma família arruinada do leste viria ali. E o Alan fala que não. Tem a menor ideia. Mas na cabeça de ele sabe que isso é bem problemático. Pois rumor falso sobre l'utiliza. Magia ordinaria se espalar. Aquel que procuram oponente fortes irão querer lutar contra ele, e ele com certeza va. Morrer, e ele botando pra casa pensa que esse mundo é muito perigoso, e ele espera que ele tenha entendido o que ele. E não tão como ele a visitar a enquanto competente pelo submundo. E a única coisa que ele quer é que ele não. E agora na carruagem, aqui a fala para aquele mago que aquilo que o conde Palatio fez ce foi mesmo uma magia ordinária, mas o velo fala que não era. E ela pergunta então por que daquela reação, e o velo fala que a magia ordinária utiliza suas próprias leis, mas os princípios absolutos e imutáveis, apenas magos no pináculo são capazes. Entretanto, o que ele usava era diferente. Ele utilizou o seu olho para observar e analisar aquela magia. Oh, que ele viu foi chocante, pois ele estava quebrando os princípios absolutos. E ele basicamente consertou. Proprio trovão e moldu ele colapsando ali. Mas mesmo fazendo isso, a magia ainda foi materializada. Então o que ele fez foi milagre impossível de fazer, ou pelo menos deveria ser impossível. Só que o velo fala que o mais importante. O que veio depois. O que ele viu naquele momento era, sem dúvida grande dos exterior. O só de pensar nisso. Soit. E ele fica falando consigo mesmo, que tant que parar de pensar naquilo e pensar pouco me é pode. Sur perigoso. E na sua juventude ele se aprofundou tanto em conhecimentos ancestrais, que recebeu elogios pela sua pesquisa sobre magia da era esquecida. Então ele quer deixar algo claro para ela. Ela nunca deve se opor ao conde Palatio. E logo ela fala pouco irritada como isso, que então quer dizer que ela não deve descobrir as intenções. Elle é que las palavras. Onde ele recomendou a deusa Alia. Ela percebe que são uma peça do tabuleiro dele. Logo a possesse dia, outro time skip aconteceu de 5 secomes de poids, por volta de 2 anos de poids que as crianças saíram do orfanato.
no escritorio donos o garoto, o evan va entrando e o ala pergunta se el conseguiu alguma informação nova sobre as crianças. Mas o evan fala que não é sobre las. Mas o que ele descobriu é que o condado Zenonia e o ducado de Alte se aliaram, deixando o nosso garoto chocado, que pergunta como as dua maior do. E o submundo se aliaram assim. E o evan diz que pode estar relacionado, e o submundo, e ninguém de fora sabe, porém ele está certo. E o nosso garoto preocupado como isso ve pensando queimado pecados para outro caminho, mas agora ele precisa lidar com a aliança de Dieu genase, o reino deve estar en pronto agora, ele se pergunta se lá. E realmente levou em consideração o que ele falou para ela naquele dia. Mas ele acha que não está pensando de me e não. Tem como arrogante feria si a ouvir o que ele disse, mas ele acha que ele deveria se preparar para isso. E logo ele começa. Isso escreveu uma carta falando que para si a ele, pede desculpas se ele foi curto e grosseiro. E o motivo é que ele não é. Isso muito bom como as palavras. Enquanto ele vai pensando que espera que ele não pense que ele mentirá. E após ele escreve. A carta, ele entrega para o Eva entregar para a Zenonia. E depois que o Evan vai embora, o nosso garoto vai landoas. Carta e fala que gostaria de saber como o Radão e a Sorong está e não de muitos detalhes de la posterem chegado. O se destino. E ele realmente espera que ela não esteja morta no meio do mato. O se ela realmente achar o se. Presente que ele diz na carta, ela deve se tornar o pináculo de todo o suitador de Bagayaga. E o se presente. Era a essência da tribo da Juba Dourada. E na descrição diz que se ela tivesse aquilo, ela não teria caído na corrupção. E se tornado um pecado. E ao invés disso, ela teria se tornado alguém famosa na raça do lobo. E ele pensa, que permitiria ela saber a localização do tesouros escondido, ao que ele planejava usar como fundo de emergência. Ele acha que ela deve ser bem talentosa para ganhar dinheiro sozinha, então vai ficar tudo bem. E a nação onde ela está. E uma nação de lutador, onde pode te dar o mundo inteiro. A nação do deserto de Colonia. E logo a Sena Moda. Para a nação do deserto de Colonia. E a noite no deserto andando por uma caverna, a Sorong tá muito feliz. Eziminada falando que finalmente a provação acabou e ela minto animada agradece minto a grande lua e ela achou que a essência da tribo Juba Dourada era apenas uma lenda para ela. Mas no fim ela conseguiu e não era apenas conto de fadas calque. E ela vai lembrando de quando a sua mãe contou a história para ela, de quando ela perguntou sobre a essência da tribo Dourada. E a sua mãe explicou que ele da tribo da raça do lobos é o descendante do resto de toda as bestas. E a essência da tribo é tesouro lendário que tem estado como el por geração. Ela da el força. E ela pensa que o fato de la terre obtido a essência e passar por todas a sua aprovação no fim era realmente. E a grande lua é de fato o seu benfeitor. Aquele que savuda morte como cobaia, e que de ela o poder de se vingar de draga o negro que matou o seu bike. E ela exalando poder imenso para que l'avait retribuir o seu favor. Mas ela tem certeza que ele não deseja que ela vire uma gladiadora mediocre. E dali pra frente, ela precisa se tornará gladiadora mais forte, restaurar a tribo da Juba Dourada e finalmente matar o dragão negro. E do lado de Forada, caverna, olhando para a lua, ela fala que tudo isso é por ele, a grande lua. E agora que vai começar a sua aventura. E fato, pois o grande rei das férias da tribo Juba Dourada irá reaparecer após centenas de anos. Sentados, o Evan fala para o nosso garoto que fazer lembrar que a guide descobriu informação sobre as crianças. E ele queria ter falado antes, mas esqueceu. E ele disseram que a Soruga está andando muito bem en Colonia e ela já conquistou o título de Raio Dourado. E o ela pergunta, como assim Raio Dourado? Mas fala que bem, ele está contente que ela esteja bem. E o Eva fala que certo e naquele lugar você pode fazer qualquer coisa se tiver força. E logo Alan pergunta sobre o de fala que não escutou o falar dele, após ter sido enviado para Rachas. E o Evan dit que toma algumas informações dele, mas ele ainda está verificando a veracidade. E nos a pergunta o que isso e se ele não está trabalhando duro porque ele não fala mais como ele. Mas o Evan fica bem nervoso pedindo perdão por isso encanto. O que demorar mês para chegar mês. Eva choque perguntando como a cintor mágica, ele nunca viu falado sobre isso. Enquanto o nosso garoto pergunta. Se ele esqueceu de avisar. Mas o fala que mesmo assim no mês e muita coisa deve demorar apenas uma semana para a chegar na tor mágica verde. Só que o Alan fala que ele estará indo para Tors Azule, es Evan vai embora. Quando diz que estará se preparando para partir. E assim que ele vai embora, o Alan se deita falando que passará me andando de carruagem. So deixa ele muito cansado. Mas o que ele poderia fazer agora, o item que vai ajudá-lo como a sua
Pequena reserva de mana, estala, et aquel lugar fica proximo do labirinto. Isotras a el alguma memoria. E no jogo. El passo muito tempo se fortalecendo lá. E es labirinto é localizado no centro da cidade, local famoso no. E os jogador se conseguem obter. Ótimos itens par de nível quanto medes. Entretanto, mesmo que. En contu até au final. E como num jogo reliquias e artefatos se constantemente encontrado. E foi por conta disso que a profissão de avaliador mágico se torna tão popular que garante uma vida farta. E nas cartas, a reine diz que iria fazer o exame de avaliadora em breve comme ce talento ele tem certeza que ela va passar com facilidade. Mas ela acha que deverá presente muito pequeno em comparação com os outros estudos, e aquilo faz avaliar itens e ele deveria ter mandado outra coisa junto. E assim a cena muda para a cidade do labirinto e la Tantania. Essa cidade governada por ninguém é cidade do mercenários e explorador. Passando por varia. Loja, na parte sul, você pode achar uma pequena loja secreta de avaliação, chamada de merde. Essa loja de bastante fama devido a seu revisto únicos, atendendo principalmente nobres exploradores de rank. E dentro da loja. E avaliadora aparece falando, que a avaliação chegou, e entre su cliente tem, ou é morde de l'Artania. E essa avaliadora, é claro que é a Rini, explicando que esse dispositivo cria chama como humana, e isso uma reliquia como habilidade impressa. E o Lord pergunta como se habilidade impressa? E la fala que como apenas uma pequena quantidade de mana a sua chama poderá ficar acessa por pelo menos uma hora. E o Lord fica bem animado com isso, falando que a sua eficiência ficou ainda melhor. E após eles irem embora, a nossa garota tira a máscara, mostrando a todo a sua pouco me vela. E logo atrás de lá, ela encara um item que parece me binóculo. E ela fala que esse item também tem uma habilidade impressa. E o motivo de la ter essa loja localizada numa esquina é por causa da habilidade impressa. E logo ela se do balcão e vai entrando no fundo enquanto ela encara o presente da grande. O ela. Ben feliz fala que quando ele diz que queria que ela se tornasse uma avaliadora, ela não conseguia. Entende o motivo. E a sua verdadeira identidade é amigo de palon da errado dos exterior. E ele entende que tudo foi para eliminar as coisas negras, mas na carta ele diz para ela ir para Latania e verá uma avaliadora mágica. E ela não era capaz de entender a missão. E quando ela chegou, ela se perguntava o que virar uma avaliadora. Tant a ver comme matar coisa negra. Mas no momento que ela viu se presente, ela conseguiu entender, pois e o lodo. Perseguidor que identifica rapidamente itens abaixo de UM. Certo limite de mana e serve para auxiliar avaliação. Mas ça, Rin fala que são diferentes do que la conhece a sua substância seque, existe na sua biblioteca e após os seus terem. Sido quebrados, a impressão foi desbloqueada e ela fala que para derrotar as coisas negras ela deve espertar esse item para, isso, ela precisa obter sacrifício. Ela já está chegando na metade do sacrifício como número 248 ou 249 como esse item de agora. E a Rin sorridente fala que ela precisa apenas de 251. E sacrifício. Enquanto vai pensando que para aumentar o contador a relisa absorve algo modificando o lo. E ela. Je age apenas como reliquia de alto nível. O salgum item errado for sacrificado, o contador reinicia e ela. Pensa que avaliar reliquia a se identificar como sacrifício de alto nível como a sua impressão. Isso é algo. Que apenas ela pode fazer porter nascido como a biblioteca da eternidade. E no final tudo isso é para matar as coisa negra e tudo fa parte do plano da grande lua. Mas após esse dia se acorda novamente para 3 semanas. Depois na tor mágica casu. E assim que o nosso garoto entra, ele se depara como uma garota falando que atualmente. E tel mestre da tor está ausente ele pode dizer para. E lá o que ele quer, e depois ir embora. E tel mestre garota vice-mestre da tor azul, uma maga de sexto círculo, a Fenia, a Crayen. E isso ela percebe que ela está bem irritada, mas logo ele pensa que o seu rosto é bem familiar, e ele já deve ter visto ela na missão principal, mas ela apenas uma vice-mestra. E no jogo. Ela era uma gênica que aparece uma vez na vida, conseguindo obter o oitavo círculo como 20 anos e se tornando a mestra da tor. E non somente a tor mágica é forte, mas também monopoliza a produção de certa coisa, deixando-se e status iguais aos de nobre. Só que mesmo como a autoridade de uma vice-extra, essa garota é muito irritadina. E logo Alan fala que ele é o conde Palatio. E como ele diz sente, ele veio ali para falar sobre o portal temporal. Mas a fenitada pergunta o que ele quer dizer com isso, enquanto ele fala para ela que ele pode eliminar o portal temporal, fazendo ela
Para Arnaora et pensar que o tal portal temporal et uma fanda que se connecta como uma misterioso subespaço, aparecendo lugar de magia fréquentement usada. Et la cria anomalias que cria o mestrago o norme. Entant logo a fait encara o nos. E garoto comme ce holos revelador, e fala que alguém comme ton, pouco talento quanto, el falando isso. Hélas au mandat elire. Embora agora. So que el fala prafrante que el precisa de uma resposta, mas ela fica, bem irritada comme el fala que. Anton, el queria me dar porta o temporal pegaros tesouro. E sim, e claro qu'el ve. Es ele muito pito. Pergunta se el sab quant as pessoa aparecram. El falando e ce tipo de merda. Mas el fala muito calmamente. El sota falando a verdade e el ped para el levar el no portal, pois el pod mostrar. Mas ela, muito indignada. Il fala que entende que elle precisa de algo grandioso para me dar a opinião publica sobre elle, por cacham que elle. Au con de porter a sorte d'os irmãos morrerem. Entre tanto, elle non pode vir ali causar confusão, já. Expandando a sua aura, assustando os doigts. Enquanto o nosso garoto se pergunta, como assim rumor. E deve, isor porque ele vive de forma quieta. E essa garota parece uma viciada trabalho, mas parece muito bem informada. E foi, o mundo. E a única coisa que ele pode pensar sobre ela é que ela é assustadora. E logo atrás de la vadi. Que isso é apenas a sua maneira. Ele crê que ele será partidos ao meio, e continuará mexendo como ela. Só que não. Ele ligando para nada, o Alan dá passo à frente fala que se ele não conseguir fechar o portal. Ele irá doar tudo. Ele tem para a tor mágica. E a Fenisha fala que ele continua falando merda, enquanto ele encara ela bem sério e fala. Que se ele quise ele pode fazer. Juramento enquanto fala que essa não é uma oferta ruim para ela. E a vice-mestre. Encara ele bem desconfiada se perguntando se ele realmente é confiável. Mas logo ela decide fazer. Isso eleva ele para portal temporal e fala que como prometido, a sua fortuna será de lá no momento en que ele falar. Só que o Alan fala que isso não vai acontecer e ela va pensando que é perfeito. Ela tava querendo saber será. Apenas sortudo ou aquele portras de tudo no condado. E após pouco de conversa, ela consegue ver que ele é bem. O diferente da atmosfera desumana perto dele, a sua quantia de mana e de umago no pico do segundo. E circulou. Então ela se pergunta como ele consegue agir assim. E é realmente patético. Só que na cabeça do Alan ele pensa que a verdade é que não tem motivo para fechar o portal. E após 3 meses ele vai desaparecer após a remoção o portal. O portal. O portal. O portal temporal da Tor, Magica Azul esteve, ativo por 2 anos e es doit ficam, cara a cara como o portal temporal. E a Fenila atrás fala. Que se ele não conseguir, ele será expulso da sala. Só que o nosso herói inamiga pre ela e começa a usar-os. E cine de Mao. Ela fica surpresa como aquilo e pergunta se ele realmente quer usar algo acima ou invés de cajado. Como? Interceptor. E ela vai pensando que a magia ancestral classifica isso como método primitivo, método considerado como conto de vagas. E ela ficando irritada, manda el parar de passar vergonha e ser logo dali. Só que nes. O que surpreende, o feitiço, o que surpreende muito da garota contando aquela sala ficando completamente preto. E branco, e ela suando o frio percebe finalmente que não consegue mover o único dedo. E ela não entende o que está acontecendo ali. Só que rapidamente ela ativa a magia nos seus olhos e começa a encarar o nosso prota. O amolo gigantesco aparece bem acima dele, e logo de poabres solo, e começa a encará-la como se ela fosse uma pequena formiga, descendo a vice-mestra completamente em choque. Un amante de laço se passa uma coisa, que é o like. NS vidéo e sua inscrição no canal. E rapaziada, se você gostaram e quiserem a próxima parte, a meta para essa obra. São 3000 like. E por favor, hype esse vídeo que me ajuda muito. E para apoiar-me e do canal, se torne membro. Clicando em seja membro aqui embaixo. E não me, e isso, gente, e vous ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo. Co?